qual é a questão que aparece na minha dissertação, na minha tese, que eu não desenvolvo? Uma afirmação recorrente deles, ou eventual deles, dos Aweti, de que as pessoas brigam mais por causa do dinheiro. Ou seja, com a entrada massiva de dinheiro, e na verdade a gente está falando nas últimas décadas da questão da entrada de Bolsa Família e outros tipos de programas de transferência de renda, e que dá acesso a bens, que aumentou significativamente o acesso a bens industrializados. Então, não é que eles não tivessem antes, mas de fato a gente verifica um aumento massivo de entrada de dinheiro e bens industrializados nas últimas décadas lá, nessa região, como na verdade na Amazônia inteira. Então, tinha essa afirmação de que isso fazia as pessoas brigarem mais. As pessoas brigam por causa das coisas do branco, né? Outro jeito deles de falar que eu adoto, né? As coisas do branco. E quando toda briga séria naquele universo, isso parte da minha observação, da minha convivência, redunda em feitiço. Então, assim, tudo que é sério ali acaba, mais cedo ou mais tarde, engendrando alguma história de enfeitiçamento. Então, acusações de sovinice se misturam continuamente a acusações de enfeitiçamento, por exemplo. Então, assim, um cara que não... um cara tem um filho com uma família e um filho com a outra, e ele nega biscoito para o primeiro filho, para o filho do primeiro casamento. Mais tarde, a esposa dele adoece porque a primeira esposa ciumenta do tratamento que ele dá ao segundo filho, ou alguém, o cunhado, o primeiro cunhado, um enfeitiça. Então, histórias desse tipo, né? Esse tipo de emaranhamento entre o problema do compartilhamento dos bens de branco, ou do tipo de circulação que esses bens de branco têm na aldeia, e histórias de enfeitiçamento. E aí, então tem a feitiçaria tal como pensada pelos Aweti, né? Pelos alto-xinguanos, e por um lado tem a Isabel Stangers, que é uma filósofa da ciência, pensando o capitalismo enquanto feitiçaria. A questão dela não é definir a coisa em si, não é a essência do capitalismo, mas como ela diz, na verdade a Stangers e o Pinhar, Philippe Pinhar, eles propõem definir a besta pelo que ela faz, como um etólogo, definir o animal pelas suas atividades. Então a ideia é que definir o capitalismo como um sistema feiticeiro não é definir o que ele é em si, mas definir o que ele faz com as pessoas. E o que ele faz com as pessoas é capturar a nossa capacidade de imaginação. Imaginação do mundo que a gente quer de fato viver, eu acho, né? Das formas de relação que a gente quer de fato entreter com esse mundo. Então, eles estão falando contra a ideia das questões de ordem. Então, assim, não é possível negociar a reforma tributária, porque isso é uma questão de ordem econômica indiscutível, e se a gente não fizer a reforma tributária, a reforma trabalhista, a gente não vai conseguir manter o país funcionando. Esse tipo de argumento, que coloca o econômico, o capital, na verdade, na frente de qualquer outra questão, é disso que eles estão falando no sentido de uma captura da nossa imaginação. E na medida em que a gente simplesmente aceita esse tipo de argumentação, a gente está sendo capturado, enfeitiçado pelo capitalismo. Pelo menos é assim que eu entendo a questão da Stangers e do Pinhar. Então, a minha ideia era um pouco entender se essas duas feitiçarias se tocam, ou como se tocam, do ponto de vista Aweti. A minha pergunta é a seguinte: se eles não estão formulando uma crítica clara, explícita a esse problema, como vários outros povos indígenas vêm formulando, né? O Davi Kopenawa é uma das lideranças, um dos expoentes nessa crítica do sistema capitalista, de como isso afeta os mundos indígenas e, na verdade, toda a nossa convivência cósmica. Se esses povos do Xingu não parecem estar conscientes, ou pelo menos não estão expressando dessa maneira essa crítica ao problema do capitalismo, será que eles foram capturados? Ou seja, será que eles não estão conseguindo ver o risco que eles correm de captura? Será que eles estão preparados para se defender da invasão capitalista? Eu queria escapar dessa armadilha que é partir do pressuposto de que eles estão enganados, partir do pressuposto de que o feitiço não existe, né? Eu estou querendo levar a sério o que eles dizem e pensar de que maneira o feitiço, propriamente dito, pode estar... Como é que a gente pode levar a sério essa afirmação de que as pessoas brigam mais por causa das coisas de branco e entender que essas brigas se misturam às acusações de feitiçaria sem desfazer do pensamento e das interpretações deles, né? Então, era um pouco esse meu esforço aqui.
E aí, justamente, então, não se trata de dizer que eles são incapazes de ver os efeitos do capitalismo, né, no mundo deles, porque, pelo contrário, eles estão falando que esses bens de branco, eles afetam a vida deles de algum jeito. Mas eu entendo que, quando eles reconhecem o entrelaçamento dos problemas que essa entrada de bens coloca na vida deles e das questões e da feitiçaria, tal como sempre foi vivida por eles naquele mundo, eles estão justamente dizendo, olha, o nosso problema não são os bens em si, mas como isso afeta as nossas relações, porque a feitiçaria basicamente é um discurso sobre relações e como as pessoas estão continuamente passíveis de ser afetadas por aquelas com quem elas convivem, né? E como é preciso criar modos de controle dessa afetação, enfim. E como isso passa justamente pelo compartilhamento de coisas, pelo compartilhamento de comida, pelo compartilhamento de tudo que é de valor naquele mundo. Então eu entendo que a entrada de um tipo de bens que parece que suscitam outro regime de circulação, de uso, que são as coisas do branco, eu entendo que os xinguanos estão perfeitamente atentos ao efeito problemático que isso tem nas suas relações e que então falar de feitiçaria, ou seja, ou associar a questão da entrada dos bens de brancos à feitiçaria não é ignorar a verdadeira causa dos seus problemas, né, que é o capitalismo e tal, mas é justamente apontar para o efeito feiticeiro do capitalismo, mas feiticeiro talvez num outro sentido. Acho que também é preciso dizer que esse é um argumento, esse texto ele é experimental para mim, né? Ele não é um texto que eu desenvolvo em campo, ele é um texto que eu desenvolvo a partir de um campo e de uma formulação da minha experiência de campo no doutorado, afetada por essa questão da Isabelle Stangueres, afetada por esse advento, por essa questão mais recente que é a entrada do dinheiro, que de fato desde 2004 para cá se faz notar uma diferença, então não é a mesma coisa quando eu comecei o campo do que agora. Hoje em dia, sei lá, todo mundo tem uma TV em casa, naquele momento não tinha. Então eu tô de fato experimentando um argumento, não acho que ele esteja fechado e nem resolvido, é uma forma de, talvez até de suscitar questões e levar a sério essa afirmação deles, que eu não tinha encarado ainda na época do doutorado, que é o que esses bens de branco estão fazendo ali.